Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a um vídeo mais de Medi Memórias. Nesta ocasião, a gente vai analisar nosso último caso clínico de insuficiência cardíaca de etiologia isquêmica. A gente pegou um paciente em nossa live ao vivo, um paciente que chegou para nós com dor torácica. E bom, a gente chegou na hipótese diagnóstica de insuficiência cardíaca isquêmica, passamos o tratamento, né, a conduta que a gente teve e hoje vamos ver porque a gente pegou e fez essa conduta. Lembrando vocês que a gente está no Instagram em Medi_de_memórias, onde a gente posta nossos vídeos de aulas também, mas principalmente a gente tem estudos de casos clínicos com paciente ao vivo. Temos também nossas salinhas de estudos motivacionais. São salinhas ao vivo, são lives para motivar o pessoal da área da saúde a continuar nessa evolução do conhecimento do que é o corpo humano, saúde e medicina geral. Beleza? Estamos também aqui em nosso canal de YouTube, que é Medi Memórias, né? E no Facebook também. Sejam todos bem-vindos e sem mais, a gente vai começar falando sobre nossas referências bibliográficas para aquela conduta que a gente tomou. E a gente pegou informação da Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure, do ano 2016. Também a gente pegou o Marcondes e Braga, que seria a atualização de tópicos emergentes da Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca. O MADI do ano 2012, que é Evidence-Based Physical Diagnosis. Tá? O Murphy, também, com Heart Failure with Reduced Ejection Fraction, é uma revisão. Também sobre Angina Pectoris, Chest Pain Caused by Myocardial Ischemia. E da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica. Beleza? Então, vamos começar fazendo a revisão do nosso caso. Então, gente, sobre a doença, o que é a insuficiência cardíaca? Ela não é nada mais que uma síndrome complexa onde o coração não consegue bombear a suficiente quantidade de sangue com uma capacidade de atender às necessidades metabólicas dos tecidos. Isso pode ser causado por alterações estruturais ou funcionais, associadas a, obviamente, comorbidade como hipertensão arterial, doença coronariana. Aqui na imagem a gente pode ver dois corações, tá? Que eles estão com um problema. Olha só aqui na parede dos ventrículos, principalmente o ventrículo esquerdo, já que a gente está falando de insuficiência cardíaca. Aqui o músculo, né, o miocárdio está afinado. Porém, aqui vai entrar bastante quantidade de sangue, mas ele vai estar fraco para poder fazer a injeção dela. No seguinte caso, a parede está engrossada, tem um engrossamento, uma hipertrofia do miocárdio, no qual a cavidade fica menor, então entra pouca quantidade de sangue e não consegue fazer uma fração de injeção correta. Aí vem aquela falta de ar, aquela sensação de falta de ar, talvez um aperto no peito, né? Então, né, como a gente falou, o problema pode ser dado por um problema de formação de trombo de uma placa de ateroma a nível de coronárias, um entupimento, tá? Ou hipertensão arterial, né? No caso seria hipertensão arterial e doença coronariana. Bom, sem mais, passamos na classificação de insuficiência cardíaca, já entendendo, né, que a insuficiência é uma síndrome, tá, onde não se consegue bombear a suficiente quantidade de sangue para suministrar as necessidades do corpo. Na classificação, a gente vai destacar três principais. A primeira, que seria segundo a fração de ejeção. O que significa? Então, a fração de ejeção é a quantidade que está ejetando, tá? Isso é muito importante saber, porque vai ser a linha que vai nos dar para o tratamento medicamentoso que a gente vai pegar, tá? Então, a fração de ejeção cardíaca é muito importante nesse caso aqui, tá?
O tratamento medicamentoso, o objetivo dele é reduzir a mortalidade, em especial no caso da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Nesse caso, a gente tem essas três. Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que seria ICFR, né? Com uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor a 40%. Se você vê no ecocardiograma uma fração de ejeção menor a 40%, você já vai nessa aqui, beleza? E você já tem que pensar em um tratamento medicamentoso para atingir isso aqui, para evitar mortalidade, reduzir mortalidade principalmente, né? Logo temos o seguinte, que teríamos uma fração de ejeção levemente reduzida, tá? Com uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 40 e 49%. E aquela outra que é a insuficiência cardíaca com uma fração de ejeção preservada, tá? Com um FEV de maior ou igual a 50%. Então está preservada a fração de ejeção nesse caso. Aqui eu botei umas imagens, tá? Onde a gente pode ver, né, aquele coração que tem a fração de ejeção reduzida, o ICFR. Olha só como que o ventrículo esquerdo está totalmente danado, né? Está com problema. Naquela outra que está preservada, praticamente do mesmo tamanho, parecida com o coração normal, né? Esse aqui está agrandado. Beleza. A segunda classificação refere-se a conforme os estágios de progressão da doença. A gente vai ter esses 4 estágios, tá? O estágio A, que ela tem o risco de desenvolver insuficiência cardíaca, tá? Existe a ausência de sintomas ou doença estrutural, por exemplo, uma hipertensão arterial, a pessoa já é hipertenso, beleza, ainda é tabagista, ou é tabagista só, ou é dislipidêmico, ele já entra no estágio A, tá? Mesmo sem ainda ter a doença, porque ele vai caminhar para esse caminho. Então, nessa classificação, ele já volta na primeira linha. Na segunda, que seria estágio B, doença cardíaca estrutural, porém sem sintomas de insuficiência cardíaca. Aqui temos problema na estrutura do coração, já começa a apresentar problema na estrutura. Começa a ver um coração agrandado, começa a ver algum problema na estrutura lá, no septo, não sei, pode haver qualquer problema, mas na estrutura, ele não vai ter sintomas, tá? No estágio C, tá? A doença cardíaca estrutural apresenta problema na estrutura, mas também apresenta sintomas, tá? Atuais ou prévios, pode ser que já teve talvez um infarto lá atrás, recuperou, está vivendo normal, agora chega com uma dor no peito, uma angina, tá? Ou o estágio D, que seria a insuficiência cardíaca refratária ao tratamento clínico. Tá? Ele vem com uma insuficiência cardíaca, começa a fazer o tratamento, dá uma melhora, aí por alguma situação não melhorou mais, e volta o problema, ele é refratário ao tratamento, beleza? Seguinte. E a terceira, que seria a classificação da New York Heart Association, tá? Aí eles destacam em classes, né? Seria até a classe 4, a classe 1 seria assintomático, classe 2, apresentando sintomas leves durante atividades físicas habituais. Ele pode fazer tipo assim, tá fazendo a faxina de casa, uma coisa que faz habitual, aquela senhora, né, dona de casa, e começa a sentir uma falta de ar, um aperto no peito, uma coisa. A terceira, atividades físicas menos intensas causam sintomas com limitação importante. A pessoa tem que parar para se recuperar e continuar fazendo suas coisas, entendeu? Mais confortável é o repouso, então ela repousa e recupera, entendeu? E a quarta seria sintomas inclusive no repouso. A pessoa está sentada, está sentindo falta de ar, tem um cansaço, uma cansaço. Estou sentado, estou fazendo nada, mas sinto cansado, entendeu? Aí tem uma limitação funcional grave. Eu botei essa imagem aqui, inclusive a pessoa se sente mal, inclusive, olha, está deitado, né? Na quarta classificação, né? Tem dispneia, por exemplo, paroxística noturna, né? Ainda vai ter edema e demais sintomas, né? Sinais que apresenta a pessoa. Vamos na seguinte. Agora vamos com as manifestações clínicas, tá? As manifestações clínicas vão aparecer devido à redução do débito cardíaco. O que acontece? Se o ventrículo esquerdo, como no primeiro slide que a gente viu, começa a ter problemas de ejeção, ele não tem força para fazer a ejeção de sangue para o resto do corpo, aí vamos ter uma redução no débito cardíaco. Porém, pode apresentar redução no débito cardíaco, é lógico, congestão pulmonar,
tá? Ou pode ser congestão no sistema geral, no repouso ou no esforço. Ainda para ilustrar mais a imagem de como funciona o coração, os ventrículos, eu vou botar aqui um vídeo só fazendo uma pequena pausa para vocês entenderem, para quem está começando na área da medicina e poder entender, porque falar muitas vezes é bonito e quem está mais na frente entende, mas quem está mais para trás está perdido. Então vamos ver um pouquinho do coração. Aí vemos um coração funcionando. Aqui a gente tem o ventrículo direito com essa sangue vermelha, que é a sangue que está sendo ejetada para fora do corpo, e o ventrículo esquerdo que está recebendo sangue e vai ejetar a sangue para o pulmão para ele ser limpado, né? Para ele ser limpado, para ele receber oxigênio, né? Receber oxigênio, aí volta para cá e entra no ventrículo direito e aí é sendo ejetado para o resto do corpo, aí vai para pelo rim, todo o corpo demais, aí volta de novo. Esse é o funcionamento cardíaco, né? Uma ilustração geral dele. Olha aqui, né? A artéria aorta. Isso aqui é muito importante entenderlo e tenerlo na cabeça na hora de falar de uma insuficiência cardíaca. O problema está aqui, como na primeira imagem que a gente conseguiu ver. Beleza? Continuando nas manifestações clínicas, então, que a gente falou, vão aparecer devido a redução no débito cardíaco, congestão pulmonar ou sistêmica, tá? Tem uma coisa importante que a gente tem que entender, é que em pacientes crônicos, os sinais e sintomas de congestão podem ser discretos ou ausentes. Pode vir uma pessoa que tem insuficiência cardíaca há muito tempo, está sendo tratada, parou de tomar a medicação, tá? Pode ter um pequeno sinal, sintoma, um aperto no peito, uma dor, como no caso de nosso paciente. Como pode ser que não apresente nada? Mas por que acontece isso? Acontece que no paciente crônico, existe um mecanismo de adaptação do corpo, tá? Chama-se mecanismo de upregulation, tá? Mecanismo de upregulation do sistema linfático. Mas, continuando, entre os sintomas típicos, temos sintomas típicos, tá? E sintomas menos típicos. O que acontece aqui? Olha só, sintomas típicos. A gente vai ver, né? Dispneia, né? Aquela falta de ar. O paciente fala, tá faltando ar, não tem ar para respirar, não sei o que, tá? Dispneia. Tem ortopneia, ele levanta, está faltando ar, quando levanta de golpe, está na cama, levanta, né? Dispneia paroxística noturna, ele está na sua cama, deitado, dormindo, não consegue dormir, acorda por falta de ar, né? Fadiga, ele vai falar, nossa, me sinto cansado, tenho cansaço, doutor. Intolerância ao exercício, não consegue fazer exercício, começa a treinar, está bacana, tudo, e falta ar, e começa a ter tosse, então. Isso entre os sintomas típicos. Agora a gente vê os sinais típicos. Que sinais a gente vai ver? Pressão venosa jugular elevada, tá? Refluxo hepatojugular. Aqui na jugular você vai ver que, tá? Terceira agulha cardíaca, tá? Choque de punta. Você vai ver lá. Inclusive quando você está auscultando é mais forte lá. Impulso apical desviado para a esquerda, né? Que seria a mesma coisa naquele choque de punta. Sintomas menos típicos. Tosse noturna, a pessoa também começa a ganhar peso, não consegue fazer nada, então fica sentado, pô. Fica sentado, começa a comer, começa a entrar em uma depressão, né? Começa a se deprimir, come para tentar assim, e vai indo, começa a ganhar peso. Dor abdominal, hiporexia, nictúria e oligúria. Como está agitando de uma forma não certa, né? Menor quantidade, aí tem acúmulo, começa a ter edema, o corpo começa a tentar se regular, tentando eliminar acúmulo de líquido e começa a ter oligúria, começa a ter nictúria, né? Sinais menos típicos, crepitações pulmonares. Geralmente a gente pensa que em insuficiência cardíaca o primeiro que você vai escutar é uma crepitação. Muitas vezes nem tem crepitação, tá? Porque quando o problema é do ventrículo, principalmente do ventrículo direito, né? E não consegue ejetar bem para levar aquela sangue para o pulmão, começa a haver um acúmulo lá. Então, começa a dar aquele crepito.
taquicardia também pode apresentar, hepatomegalia, ascite, né? Extremidade fria, edema periférico, a gente vai ver edema, nosso paciente não tinha, mas no primeiro caso, que também foi uma insuficiência cardíaca, só que no caso o primeiro, foi insuficiência cardíaca idiopática. Não, foi primeiro insuficiência cardíaca, a gente analisou o paciente, na evolução a gente cambiou a hipótese por uma CMD, que é uma cardiomiopatia dilatada de origem idiopática. A paciente tinha edema periférico. Lembram? A gente tratou a insuficiência, tratou o negócio e chegamos nessa conclusão pelo estudo genético da paciente. Tá. Importante lembrar, né? A disfunção ventricular, tá? Existe o seguinte, eu já falei, né? O impulso apical desviado para a esquerda, com RBS, né? Que seria a razão de verossimilhança, né? É importante notar que, por exemplo, crepitações pulmonares, como eu acabei de falar, geralmente a gente pensa nisso, né? Mas elas têm uma sensibilidade de entre 10% e 29%. Só que nos achados clínicos que mais se correlacionam com uma disfunção ventricular são o impulso apical desviado para a esquerda, aquele choque de punta que eu falei. Ele vai ter uma razão de verossimilhança positiva de aproximadamente 10,3, tá? Que é uma razão de verossimilhança? A razão de verossimilhança é a probabilidade do que o paciente com a doença apresente o achado, apresente essa doença. Tipo, você viu aquele choque de punta? Então, ele tem insuficiência, tem choque de punta? Então, beleza, é isso. Você vê uma coisa, você acha que é isso, e é isso, tá? Para falar em palavras simples, mais fácil de entender, né? Outro achado muito importante que se correlaciona com insuficiência cardíaca é o refluxo hepatojugular. Ele também tem uma razão de verossimilhança positiva de 8, tá? E tem 55 até 84% de especificidade e entre 83% e 93% de especificidade, sensibilidade de 55 até 84. Então, são dois achados muito importantes em insuficiência cardíaca, tá? Impulso apical desvio para a esquerda, lembra, pelo amor de Deus, lembra, impulso apical, terceira agulha, impulso apical para a esquerda, beleza? Aquele choque de punta, o primeiro, e o segundo, na verdade, o primeiro seria o refluxo hepatojugular, tá? Você viu o refluxo hepatojugular, você vai pensar em IC, insuficiência cardíaca, e segundo, o desvio, o impulso apical desviado para a esquerda. São os dois principais. Muitas vezes a gente pensa nas crepitações pulmonares. Isso muitas vezes não tem, tá? Beleza? Então, com isso em mente, é importante lembrar isso, tá? Seguinte. Diagnóstico e tratamento. Tá. Para o diagnóstico, a gente vai pedir exames laboratoriais, incluindo o BNP, ou pode ser também o NT-proBNP, né? Que é peptídeo natriurético do tipo B, da fração NT, beleza? Um eletrocardiograma, importantíssimo pedir um eletro, um raio-x de tórax para ver silhueta cardíaca, né? Um ecocardiograma, importantíssimo para ver a fração de ejeção, tá? Ecocardiograma transtorácico, muito necessário para confirmar o nosso diagnóstico, tá? A gente talvez começou com um eletro, fez um raio-x, beleza, já tem a suspeita, joia, aí fez um ecocardiograma, se confirma o diagnóstico, consegue fazer uma estratificação do paciente conforme a fração de ejeção, né? Segundo a classificação que a gente acabou de ver lá atrás. Também conseguimos identificar causas estruturais, possivelmente reversíveis, por exemplo, valvopatias, pericardiopatias, tá? Joia. Diagnóstico. Que mais? Importante também lembrar que a insuficiência cardíaca de etiologia isquêmica é responsável pelos 50% dos casos, tá? Então, se lembram que no primeiro caso a gente falou bastante disso naquela paciente que chegou, que tinha um CMD, né, uma cardiomiopatia dilatada de origem idiopática, a gente investigou, fez o BNP, a gente fez tudo isso. Por quê? Porque os 50% dos casos de insuficiência cardíaca, falta de ar por problema cardíaco, aperto no peito, geralmente por uma etiologia isquêmica, tá? Pode um problema nas coronárias, a gente conversou bastante sobre isso lá atrás. Só lembrando, tá?
Porém, o diagnóstico e a estratificação da doença arterial coronariana é imprescindível em pacientes com insuficiência cardíaca. A gente tem que investigar isso. O ecocardiograma é clave, tá? Bom, enquanto ao tratamento, a gente vai dividir nosso tratamento segundo o objetivo, tá? E a gente vai ter 3 eixos nos quais a gente se baseia para fazer o tratamento. O objetivo do tratamento está dentro do conceito da remodelação reversa. O que significa isso? Isso significa tentar com medicamentos fazer uma reestrutura das fibras miocárdicas, tá? Com a intenção de melhorar a função global do coração e diminuir os processos de fibrose cardíaca. Entendi? Então a gente vai tentar reestabelecer aquele coração, tentar fazer que ele volte ao funcionamento como era antes, tá? Porém, a gente utiliza medicamentos que bloqueiam os principais eixos hormonais, tá? Entre eles a gente tem o eixo simpático, eixo REA, né? E o eixo da aldosterona, tá? No eixo simpático, por exemplo, a gente utiliza beta-bloqueadores. Quais que são esses? Carvedilol, succinato de metoprolol, bisoprolol, né? Eles vão a reduzir a isquemia, tá? A pessoa fala, nossa, eu tenho falta de ar, você vai passar um beta-bloqueador, reduz a isquemia. Dica, beleza? O segundo eixo, o eixo do sistema renina-angiotensina. Nesse caso, a gente utiliza o IECA ou BRA, qualquer um deles dois, tá? Ou pode ser uma combinação também, né? O IECA são inibidores da enzima convertidora da angiotensina e o BRA são os bloqueadores do receptor de angiotensina. No caso do IECA, a gente utiliza captopril, enalapril, lisinopril. No caso dos BRA, a gente utiliza losartana, valsartana, candesartana, irbesartana, telmisartana, olmesartana, tá? O que fazem esses dois tipos de medicamentos, o IECA ou o BRA? Esses fazem controle pressórico, tá? Eles vão controlar a pressão. O paciente tem uma pressão muito elevada, aí a gente vai tentar controlar com esse tipo de medicamento. Então, você está vendo, a gente tem um tipo de medicamento que reduz a isquemia. Então, tira a isquemia, ou reduz ela, dá uma melhora, na falta de ar, tira com a mão. Ah, minha pressão está muito alta. Entrou com o eixo renina-angiotensina ou com um BRA, regulou a pressão. São 2 sintomas que você está tirando na hora. E o terceiro é o eixo da aldosterona, que seriam antagonistas do mineralocorticoide, seria a espironolactona. Esses 3 eixos que a gente chama terapia tripla. Tá? Na insuficiência cardíaca, quando você escutar falar de terapia tripla, a gente está falando desses 3 eixos. E são 3 tipos diferentes de medicamento para agir, por isso chama terapia tripla. Tá? Seguinte. Importante lembrar, existe um estudo chamado Paradigm HF de 2014. Tá? O que acontece com esse estudo do Paradigm? Tá, do paradigma, tá, de 2014, mostrou que a substituição, ele mostrou que a gente pode substituir o IECA e o BRA, mas quando vai substituir? Isso que ele está mostrando, tá? Ele fala, tá? Ele estudou a substituição de IECA e o BRA por uma substância chamada sacubitril/valsartana. Esse sacubitril/valsartana é um inibidor de neprilicina e inibidor do receptor do angiotensina, tá? O INRA que chama, né? Inibidor de neprilicina e do receptor de angiotensina, por isso chama INRA. Tem redução de mortalidade nos pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Então, se o paciente é um paciente ICFER, né? Um paciente de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, e por algum motivo ele não consegue tomar o IECA, não consegue tomar o BRA, tem um efeito colateral ruim, ou está tomando e não está funcionando, você pode substituir o IECA e o BRA por sacubitril/valsartana, tá? Que se vai ajudar a reduzir a mortalidade desse tipo de paciente. Tá? Está indicado em pacientes com terapia tripla. Então, aqueles que você já passou aquela terapia tripla e não está funcionando, você otimizou a terapia, não está funcionando, aí você consegue trocar, tá? O paciente ainda consegue estar sintomático, o paciente ainda não consegue controlar a pressão dele ainda está alta, tá? Ainda tem sintomas de pressão alta, e você troca por um sacubitril/valsartana. Joia!
Também, lembrando o seguinte, que num estudo chamado DAPA-HF, demonstrou que os antidiabéticos orais, principalmente os inibidores do cotransportador de sódio e glicose, o ISGLT2, né, são inibidores do cotransportador de sódio e glicose 2, conhecido em nosso meio como dapagliflozina, também reduz a mortalidade, tá? E o agravamento da insuficiência cardíaca. Você pode passar uma dapagliflozina em um paciente IC. Quando? Essa é a pergunta. Você pode passar o que você quiser, mas quando e por quê? Beleza? Quando você vai passar? Você usa o indicado em pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. O que significa fração de ejeção reduzida? Ventrículo esquerdo que não funciona bem. Simples. O paciente pode ser diabético ou não, tá? O que interessa aqui é a ICFR, beleza? Quando persiste sintomático, apesar da terapia otimizada, incluindo INRA. Então, o que aconteceu? Você passou a terapia tripla, otimizou ela. Não funcionou. Aí você passou o INRA, né? Aí você passou o inibidor de neprilicina e do receptor de angiotensina, de INRA, que chama sacubitril/valsartana. Ainda o paciente está tendo sintoma, não consegue controlar, não está dando certo. Aí você vai fazer o quê? Você vai passar uma dapagliflozina. Beleza? Show, então, entendido? Eu acho que com essa explicação dá para qualquer um entender, né? Então, depois dessa aula, se você não lembra do caso, vai lá no seu Instagram, @med_memórias. Olha o último vídeo da insuficiência cardíaca daquele paciente que a gente fez, né? Aí está guardado, a gente fez a consulta com ele, ele responde e mais. Aí você vai lembrar o que a gente está vendo nessa aula e vai ficar gravadinho aqui na tua cabeça. Joia! O que mais que a gente tem? Deixa eu ver. Agora a gente vai ver sobre o tratamento das síndromes coronarianas crônicas. Tá? O que acontece? A gente falou que 50% da insuficiência cardíaca tem origem em doença arterial, né? Doença arterial das coronárias principalmente, então vão ter uma origem isquêmica no caso, tá? Aqui no caso de síndromes coronarianas crônicas, o objetivo do tratamento é reduzir, né? O objetivo do tratamento com doença arterial coronariana é reduzir os desfeitos graves, por exemplo, morte, reduzir um infarto, por exemplo, evitar que o infarto aconteça, né? A base do tratamento é um tratamento clínico optimizado, utilizando uma terapia antiplaquetária simples ou dupla, dependendo do caso. Pode ser simples, pode ser com um medicamento, pode ser dupla, com 2 tipos de medicamentos. Beleza? No caso, a gente utilizaria o quê? Beta-bloqueadores para reduzir a isquemia com controle da frequência cardíaca em torno de 60 batimentos por minuto. Beleza? Você vai passando o beta-bloqueador e você vai fazendo o controle da pressão. Sempre controlando a pressão desse paciente. Podemos utilizar IECA-OBRA para controle da pressão. Joia. Estatina também, simvastatina no caso, para reduzir os níveis de lipídicos, né, do paciente, tá? E recomendar mudança do estilo de vida. Mas vocês olham que são os mesmos tipos de medicamentos lá na terapia tripla. Beta-bloqueador, IECA. Só que aqui a gente incrementou uma estatina que lá atrás não tinha, tá? Então, quando você vai incrementar uma estatina, no caso de uma síndrome coronariana crônica, o paciente é crônico, já fez um tratamento lá atrás, deu certo, agora voltou, tá, está com um nível de lipídico elevado, talvez diabético, tá, dislipidêmico, aí você vai passar estatina, joia? Que mais? Importante lembrar também, em quadros de angina, né? Pacientes refratários ao uso de beta-bloqueadores, a gente pode associar bloqueadores de canais de cálcio, tá? Como no caso da ivabradina, tá? A gente está falando de quê? Isso aqui no caso de quadros de angina que são refratários ao uso de beta-bloqueadores,
tá? Vamos supor, o paciente era crônico, já teve uma insuficiência cardíaca ou já tratou um infarto. Ele faz uso de beta-bloqueadores. Aí esse paciente chegou para você, igual que em nosso caso clínico, ele teve um infarto, ele já tomava beta-bloqueador. Chegou, a gente fez uma otimização daquela receita, daquele tratamento que ele já tinha, melhoramos, fizemos a terapia tripla, tá? No caso, a terapia tripla dá certo e depois não dá certo, e depois de um tempo voltar com um quadro de angina, um dor no peito, tá? Podemos associar bloqueadores de canais de cálcio. Isso que está falando aqui, beleza? A gente pode associar a ivabradina, tá? No caso, quando vai associar? Em esse tipo de paciente, mais que o paciente tem que ter um ritmo sinusal e frequência cardíaca menor a 70 batimentos por minuto. Beleza? Ele se enquadra nesse padrão, aí você passa ivabradina, tá? Beleza? Também pode passar a trimetazidina e nitratos de longa duração. Outra coisa que é importante lembrar é que pacientes que persistem com angina, apesar do tratamento clínico otimizado, você fez tudo. Você fez o tratamento, a terapia tripla, você otimizou a terapia tripla, não deu certo, aí você trocou IECA e OBRA por sacubitril valsartana, aí não deu certo, aí se incrementou uma ivabradina, ou se incrementou uma estatina também, tá? E não deu certo, beleza. Aí você tem que avaliar para fazer uma revascularização cirúrgica via angioplastia percutânea com stent. Joia? Esses são os passos para uma abordagem de uma insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca principalmente com fração de ejeção reduzida ou uma insuficiência cardíaca de etiologia isquêmica. Beleza, minha gente? Muito obrigado por assistir. Muito obrigado. Muchas gracias. Thank you very much. Grazie. E um grande abraço para todos vocês. Vai lá no Med Memórias no Instagram, Med_Memórias. Me acompanha nos casos clínicos, é muito importante. Vamos fazer as linhas de estudo motivacionais. Eu vou fazendo, estudando, pegando nota, lendo o livro, vou falando o que estou lendo, vou falando o que estou fazendo aqui. Alguma coisa vai entrando na cabeça. Se você não quer estudar comigo, tal, bota um mute aí. Pega um livro, pega outra coisa, outro tema que você tem interesse no momento, talvez vai ter uma prova, mas se motive. Precisamos motivação na área da saúde, motivação para aprender mais. Não pode ficar com o conhecimento lá atrás. Fica retrasado, fica lá atrás, não adianta. Você tem que estar todo o tempo estudando. Beleza, minha gente? Estamos juntos? Um grande abraço para todo mundo. Tenha um ótimo dia. Um beijo.